Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos aprender como medir resistência elétrica. Vamos compreender a utilização do ohmímetro. Bom, então vamos começar falando sobre esse instrumento. O ohmímetro, eu vou representar ele por esse símbolo aqui na aula de hoje que vocês estão vendo. Então, ele é um equipamento, né, que mede resistência elétrica. Nós sabemos que resistência elétrica, a unidade dela é ohm, por isso que nós chamamos o equipamento de ohmímetro. Ele vai medir uma resistência em ohm. E ele tem dois terminais que foram representados aqui, como o terminal vermelho e o terminal preto. O que nós devemos, a princípio, saber sobre o ohmímetro? O ohmímetro, gente, ele tem uma fonte interna. Então, como que ele faz o cálculo de resistência? Ele tem uma pequena fonte interna, ele, então, vai energizar o resistor que você quer medir, né, o valor de resistência. Ele vai, então, fazer uma divisão entre o valor de tensão e de corrente para poder calcular a resistência e mostrar para o usuário, né, o valor de resistência. Então, esse ohmímetro, para a gente utilizar ele tem que ser ligado sempre em paralelo com o elemento que se deseja medir a resistência. E uma observação muito importante é que, para usar o ohmímetro, o circuito precisa estar desenergizado. Por quê? Porque ele tem a fonte interna dele. Eu disse para vocês que ele, né, o ohmímetro, energiza o circuito para poder fazer a divisão entre tensão e corrente e mostrar a resistência. Então, se tiver outra fonte do circuito ligada, isso pode danificar o equipamento. Por isso que sempre que você for usar o ohmímetro, verifique que todas as fontes do circuito estão desligadas. Então, eu coloquei aqui uma figura para vocês poderem ver a representação da utilização do ohmímetro. Então, veja, nós temos aqui o equipamento, o ohmímetro, temos um resistor e aí nós ligamos as ponteiras do ohmímetro em paralelo com o resistor, uma em cada terminal do resistor. Aqui eu mostro para vocês a figura de um multímetro que nós temos em laboratório. Esse multímetro, gente, ele é um equipamento que tem, ao mesmo tempo, vários instrumentos para medir várias grandezas elétricas diferentes. Então, o multímetro, ele tem dentro dele, ao mesmo tempo, um ohmímetro para medir resistência, ele tem um voltímetro para medir tensão e tem também um amperímetro para medir corrente. Dependendo do modelo do multímetro, ele pode ter ainda outros instrumentos para medir outras grandezas. Mas vamos focar nessas três aqui: resistência, tensão e corrente. Bom, pensando então no ohmímetro, lembrem-se sempre que o ohmímetro é uma parte do multímetro, né? É a parte do multímetro que mede a resistência. Então, aí está um multímetro, né? Uma foto, uma figura representativa do que nós temos lá no laboratório. E nós sempre utilizamos esse equipamento com o auxílio dessas ponteiras. E para facilitar, o fabricante normalmente fornece essas ponteiras de cores diferentes. Então, nesse caso aí, nós temos uma ponteira de cor preta e uma ponteira de cor vermelha. Notem aqui embaixo, gente, onde que nós vamos conectar essas ponteiras. Vocês estão vendo que nós temos aqui 4 locais possíveis para conectar a ponteira? Então, o que acontece? Normalmente, nós pegamos a ponteira de cor preta e colocamos aqui, onde eu estou apontando, que é o terminal, o canal que nós chamamos de comum, por isso que tem um com aqui em cima. Então, uma delas, né, normalmente a preta, por uma questão só de padrão mesmo, nós colocamos a ponteira preta aqui no comum e a outra ponteira, a vermelha, nós colocamos, dependendo, né, do que nós estamos querendo medir, nesses outros terminais. Então, ou nesse aqui
ou nesse, ou nesse. Qual que eu escolho? Depende do que você está medindo. Por exemplo, olha aqui que o próprio equipamento te fala, né? Veja, essa daqui que eu estou apontando, que está mais à direita, é um canal que serve para medir, ó, V, que é tensão, e OM, que é resistência, além de outras possibilidades aqui, mas nós estamos focando em tensão, resistência e corrente. Então, se nós quisermos medir tensão ou resistência, nós colocamos a ponteira vermelha conectada aqui, encaixada aqui. Essa aqui que eu tô apontando agora serve para medir correntes. Então, se você precisar medir corrente, você vai colocar ela aqui, mas qual tipo de corrente? Todas as correntes? Não. Tanto essa daqui como essa mais à esquerda servem para medir corrente. O que muda é a intensidade da corrente que você está medindo. Então, este daqui que eu estou apontando mede correntes na ordem de miliampere e microampere. Tá vendo aqui? Tá desenhado. MA e microA. E se você tiver uma corrente maior, da ordem de ampere, você vai usar essa última possibilidade aqui que está mais à esquerda. Então, uma primeira coisa que nós temos que ficar atentos quando utilizamos um multímetro é qual grandeza vamos medir para que nós possamos conectar as ponteiras aqui nos locais adequados. Aqui nessa figura eu mostro para vocês uma outra imagem de multímetro, só que agora com um pouco mais de foco, né? Mais aproximado. Então, olha só o que eu disse para vocês. Aqui, a ponteira preta, então, vem no comum, ela é encaixada aqui. Se você precisar medir tensão ou resistência, você coloca a ponteira vermelha aqui. Já se você precisar medir corrente, coloca aqui, se essa corrente for na ordem de mili ou microampere. Agora, se for uma corrente maior, da ordem de ampere, aí a gente usa esse pontinho aqui mais à esquerda. E agora, depois que a gente conectou as ponteiras nos locais adequados, o que nós precisamos fazer? No caso do ohmímetro, se nós formos usar o ohmímetro, o que acontece? Nós vamos ter que mexer nesse seletor aqui do multímetro. Normalmente, quando ele está desligado, ele fica aqui nessa opção off, certo? O seletor fica aqui apontado para a opção off. Aí você tem várias possibilidades aqui, vários locais que você pode colocar esse seletor, dependendo do que você está medindo. Se você vai medir resistência, gente, para esse modelo de multímetro que eu estou mostrando para vocês, olha só, você vai precisar pegar o seletor e colocar ele aqui, ó, tá vendo que tem o símbolo de ohm? Então, colocando o seletor aqui, você pode medir a resistência elétrica com esse multímetro. Agora, aqui eu coloquei a figura de um outro tipo de multímetro, porque os multímetros, apesar de seguirem mais ou menos a mesma ideia, dependendo da marca e dependendo do modelo, eles podem variar um pouquinho, né? Eles podem ter diferenças entre eles. Então, só para vocês terem uma ideia dessas diferenças, estou mostrando esse outro modelo para a gente falar. Olha só, então aqui, de ponteiras, mais uma vez, a ponteira preta fica no comum. Se você quiser medir tensão em volt, corrente em miliampere, na ordem, né, de miliampere ou menos, e resistência em ohm, coloca a ponteira vermelha aqui. Agora, se você precisar medir correntes maiores, aí você vai colocar a ponteira vermelha aqui nesse terminal mais à esquerda, aqui onde está escrito 10 ampere. Bom, então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma figura mais aproximada para a gente ver as opções que a gente tem. Sempre olha o seletor seu, aqui, com ele desligado, o seletor tá aqui, em off, e aí você tem várias possibilidades aqui para poder fazer medições. Olha só, nesse caso, gente, medição nós vamos realizar, nós estamos pensando, né, em termos de resistência, a utilização do ohmímetro. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre voltímetro e amperímetro também. Mas, então, olhem aqui, nessa parte aqui, ó, nós temos o ohmímetro, então.
como que nós definimos em qual ponto colocar o seletor? Aí vai depender da ordem de grandeza da resistência que você está querendo medir. Por exemplo, tá vendo que a gente tem aqui ó, a possibilidade de colocar em 200, 2000, 20K, 200K e 2000K? Todas essas são possibilidades para medir resistência. Por exemplo, se você quer medir uma resistência que você sabe que está próximo de 50 ohm, por exemplo, um resistor de 47 ohm, vamos pensar, que está lá no laboratório. O que você faz? Você pode vir aqui e girar o seletor, colocar na opção aqui de 200, porque essa resistência ela é pequena, né? Ela é menor que 200. Agora, vamos pensar, vamos imaginar que estamos precisando de mensurar uma resistência na ordem de 1K, 1000 ohm. O que a gente faz? Aí a gente coloca o seletor aqui nessa escala de 2000, que aí a ordem de grandeza fica adequada. Um resistor de 1 mega ohm. O mega é 10 elevado à sexta, né? Então, você vai passando aqui. Sempre você imagina qual que é a escala mais adequada para você fazer a sua medição. Então, olha só, se você tem um resistor que você sabe que está próximo de 1 mega, 200 não é adequado, 2000 não é adequado, 20K não é adequado, 200K também não. E aí você pensa, 2000K. 2000K é 2 mega, não é isso? 2000K é 2000 mega ohm. Então, se você tem uma resistência próxima de 1 mega, o mais adequado é colocar o seletor aqui nessa opção. E aí você pode me perguntar assim, e se eu não souber a ordem de grandeza da resistência, qual que eu escolho? Sempre, gente, o recomendado é você começar, nesse caso de você não saber, né, o valor de resistência, você começa sempre do maior valor aqui, começa do 2000K, coloca o seletor aqui e vê o que é mostrado aqui no visor para você. Se ele mostrar um valor que está muito pequeno, aí você pode pegar e passar para outra opção. Você vai diminuindo aos poucos aqui. Aí passa para esse e vê se ficou adequado. Se ainda ficou pequeno, passa para o próximo, para menor. E assim sucessivamente. Então, por uma medida de cautela, de segurança, para evitar danificar o aparelho e tudo mais, sempre escolha a grandeza maior primeiro, e se você perceber que ficou muito pequeno, que não está adequada a medição, aí você vai mudando para as menores pouco a pouco. Isso evita que você tenha problemas em laboratório. Bom, então agora vamos voltar àquele circuito que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, quando a gente aprendeu a utilizar o protoboard. Então, vamos, depois de ter montado já esse circuito lá no Tinkercad, nós vamos medir o valor de resistência de um resistor, para eu poder mostrar para vocês como utilizar o ohmímetro. Então, vamos lá. Eu vou supor que eu quero medir o valor da resistência R4. A gente sabe que o valor nominal dela é 150 ohm. Porém, o que acontece? Como a gente viu naquela aula sobre leitura de código de cores de resistor, existe uma tolerância para mais e para menos, né, que o fabricante fornece. Então, a gente não sabe exatamente qual que é o valor dessa resistência, embora a gente saiba que é próximo de 150 ohm, né, tá dentro dessa tolerância aí que o fabricante coloca. Bom, então, eu quero medir com o ohmímetro a resistência R4. O que a gente tem que fazer primeiro? Bom, conforme eu disse para vocês, tá vendo aqui ó, que eu tirei a fonte do circuito agora? Nós falamos que para usar o ohmímetro, o circuito tem que estar desenergizado. Então, eu desliguei a fonte do circuito. Nós falamos que para medir a resistência, precisamos de colocar as ponteiras do ohmímetro em paralelo com o elemento que a gente quer medir a resistência. Então, veja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponteira de um lado, né, que está aí representada na cor preta, e do outro, que está representada na cor vermelha, e vou colocar em paralelo com o resistor R4. E aí, vamos ver
quanto que o multímetro mostra. Eu vou fazer isso com vocês no Tinkercad. Então, olha só, aqui está o nosso circuito já montado no protoboard. E no vídeo que eu tô deixando aqui no card, tem o passo a passo de como montamos este circuito no protoboard. Então, o nosso resistor R4 é esse resistor aqui, ó, o nosso R4, que a gente colocou ele com resistência de 150 ohm. Vamos pegar aqui no Tinkercad o multímetro. Como que a gente encontra o multímetro? Eu venho aqui na pesquisa e digito multímetro. Aqui, ó, já apareceu aqui para mim. Vou pegar o multímetro e colocar aqui na minha tela. Então, aqui, quando a gente coloca, abre essa janelinha, a gente pode dar um nome, se a gente quiser, para o multímetro, mas nem precisa, né? Vou deixar aqui como 1 mesmo. E aqui, como ele é um multímetro, ele pode medir corrente, tensão ou resistência elétrica. Então, se você vier aqui no modo, você pode mudar se você quer medir corrente, se você quer medir a tensão ou a resistência. Então, no nosso caso, nesse vídeo aqui, a gente quer aprender a medir resistência. Então, eu mudei aqui para resistência, e aí veja que aqui, ó, o R, ele fica destacado, né? Quando você muda aqui, por exemplo, para tensão, aí o V que fica destacado. Então, eu vou deixar aqui resistência, então, só de a gente olhar o aparelho, dá pra gente ver que ele tá configurado para medir a resistência aí no caso. Então, vamos lá, gente? Vamos colocar aqui as ponteiras dele em paralelo com o resistor. Como eu disse para vocês, o resistor, ele é um componente que não tem polaridade. Então, tanto faz eu colocar o positivo ou negativo de um lado ou de outro, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, vou pegar aqui, ó, coloquei essa ponteira, vou mudar a cor dela, só para ficar mais próxima do que a gente tem no multímetro real. Então, peguei aqui o comum, coloquei em preto e vou pegar da outra ponteira e colocar ela em vermelho. Coloquei aqui no nó que está à esquerda do R4. Vou mudar a cor dela aqui para vermelho. Não precisa mudar, não. Tô mudando só para ficar mais próximo do que a gente tem em laboratório. Bom, então agora está tudo pronto. Voltando aqui, ó, tem essa mesma situação apresentada. E agora? Agora a gente começa a simulação aqui no Tinkercad para ver qual que é o valor de resistência que ele mostra. Então, vou vir aqui, ó, iniciar simulação. E agora apareceu um erro. Por que apareceu um erro, gente? Lembra que eu disse para vocês que nós precisamos desligar aqui a fonte? Nós precisamos desligar a fonte no circuito. Do jeito que eu deixei aqui, ao dar o play, eu deixei a fonte ligada ainda. E eu disse para vocês, né, por causa da questão de existir uma fonte interna no ohmímetro, a gente tem que deixar o circuito desenergizado para evitar danos ao aparelho. Como a gente está fazendo uma simulação, o aparelho não danifica, mas se fosse lá no laboratório real, o aparelho poderia se danificar nessa situação. Então, por isso que ele deu erro ali. Então, o que a gente faz? Eu vou vir aqui e vou deletar o fio que está ligando a fonte ao circuito, certo? Então, vamos tentar de novo. Então, vou vir aqui em iniciar simulação. E agora, ele mostrou para mim resistência em ohm. Só que a resistência que ele mostrou, gente, resultou 120 ohm, tá vendo? Bom, o resistor, a gente falou que era um resistor de 150, tá vendo aqui que a gente colocou 150 ohm para ele? Por que deu 120? Será que é porque tá dentro daquela faixa de tolerância do fabricante? A resposta é não, não é isso. Por quê? Porque como a gente está fazendo uma simulação aqui, deveria dar os 150 exato, né? O que está acontecendo aqui, gente? Eu vou voltar aqui na apresentação para vocês poderem entender melhor. Então, nós mensuramos a resistência e nós obtivemos o valor de 120, o que aparentemente mostra que tem algo errado.
Bom, gente, o que está acontecendo é que, na verdade, como a gente colocou o ohmímetro aqui e eu disse que ele mesmo tem uma fonte interna, é como se ele estivesse energizando esse circuito todo a partir do ohmímetro. O ohmímetro, ele vai enxergar toda a resistência total equivalente vista por esses dois pontos. Então, ele não enxergou só o resistor R4, ele enxergou toda a resistência total equivalente do circuito inteiro. Quer ver? Vamos fazer as contas aqui rapidinho, só para a gente ver que isso realmente é verdade? Olha só, aqui vamos calcular essa resistência equivalente vista por esses dois pontos. Imagine então que a sua fonte está aqui, onde está o ohmímetro, que é o que de fato acontece. O R1, nessa situação, ele ficou aberto aqui, é um resistor aberto. Então, o R1 não vai entrar no cálculo da resistência equivalente. Só que aí a gente observa que o R2 e o R3, eles estão em paralelo, não é isso? Então, os dois estão entre o nó roxo e o nó azul. Então, vamos fazer o paralelo do R2 com o R3. A gente pode fazer produto sobre soma, né? E aí, fazendo essa conta, a gente chega aqui num resistor que eu chamei de RA. E o valor dele é 371,7333 ohm. Agora, o que acontece? Imaginando que você está com a fonte aqui, que você está analisando a resistência equivalente vista desses dois pontos, a gente pode fazer o série do RA com o R5. Então, eu posso somar aqui o RA com o R5 e, ao fazer isso, eu obtenho o que eu chamei aqui de RB, que é um resistor de 591,7333 ohm. Por fim, agora, nós temos o quê? Nós temos que a fonte, né, do ohmímetro ficou em paralelo com o R4, que está em paralelo com o RB. Então, vou fazer aqui o paralelo de R4 com o RB, produto sobre soma, de novo, e aí a gente chega nesse valor aqui de resistência equivalente, 119,67. Como o ohmímetro lá mostrou 100 casas decimais, ele aproximou para cima, né? Então, ele mostrou para a gente a informação de 120 ohm. Então, gente, por isso que a gente está enxergando aqui essa quantidade de resistência lida pelo ohmímetro. Mas, então, se a gente quiser medir a resistência só de um resistor, só desse resistor aqui R4, o que a gente faz? Aí, a gente tem que isolar ele do circuito. Então, eu vou voltar aqui na apresentação para mostrar para vocês. Olha só, eu quero medir a resistência só do R4. Então, o que eu faço? Eu desenergizei aqui o circuito e aí eu vou pegar o R4 e vou tirar ele do meu circuito. Então, ó, tirei ele dali e fiz a medição dele separado aqui do lado de fora, certo? Então, aí eu vou colocar o ohmímetro aqui. Agora, quando a gente coloca o ohmímetro, a única resistência que ele vai enxergar é a resistência R4, que é a resistência total equivalente nesse caso, né? Então, agora sim, o ohmímetro tem que ler 150 ohm. Vamos fazer o teste, então? Vou voltar aqui, vou parar a simulação, aí eu vou pegar esse resistor e vou tirar ele do meu circuito. Trouxe ele aqui para outro local. Então, vamos pegar, mais uma vez, o nosso multímetro, parametrizado para funcionar como um ohmímetro, e vamos colocar aqui nas duas extremidades do resistor as ponteiras. Vou mudar a corzinha aqui, preto e vermelho. Agora, vamos dar o play de novo. Tá vendo que a gente colocou em paralelo? A gente ligou o ohmímetro em paralelo com o resistor, uma ponteira de cada lado nele. Iniciar a simulação, pronto, 150 ohm, que é o que, de fato, a gente esperava encontrar como valor dessa resistência. Então,
Vou dar aqui o stop e aí a gente pode voltar, não se esqueçam, logicamente, de voltar o resistor para onde ele estava, com cuidado para não ligar ele errado, né? Depois de voltar ele no circuito, para não colocar ele no local errado. Então, é simples assim. Não se esqueçam que para usar o ohmímetro, nós precisamos desenergizar o circuito, nós precisamos ligar o ohmímetro em paralelo com o componente, e se a gente quiser medir a resistência de um resistor em específico, a gente tem que tirar ele do circuito, porque o ohmímetro sempre vai pegar a resistência total equivalente daquilo que ele está enxergando. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês a respeito da utilização do ohmímetro. Eu espero que vocês tenham entendido. Mãos à obra, treinem, vejam se vocês conseguiram realmente entender no Tinkercad e me pergunte caso surja alguma dúvida. Nos próximos vídeos, nós vamos aprender a medir outras grandezas, como tensão e corrente elétrica. Até mais!